Eu quero ler um texto agora com vocês, que se encontra lá no capítulo 32 de Gênesis, a partir do verso 22, que diz assim: E levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou as suas mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a face de Deus, face a face, e a minha alma foi salva. Bem, Deus muitas vezes age de forma misteriosa conosco. Nós podemos encarar isso de uma forma errada muitas vezes, porque há muitas coisas que nós podemos questionar acerca de Deus, como por exemplo, nós sabemos que Ele nos ama, que Ele tem o desejo de se relacionar conosco, que Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos nos conectar com Ele. E ao mesmo tempo, muitas vezes, Ele parece distante. Quer dizer, Ele poderia se mostrar para nós, mas Ele não se mostra. Ele poderia falar de forma audível conosco, mas Ele não fala. Bem, nós sentimos Sua presença, isso é maravilhoso, mas até isso não é controlado por nós. Muitas vezes essa sensação não é constante como nós desejamos. E quando acontece, nós nunca sabemos qual será a sua medida. Nós não sabemos em que proporção Deus vai se manifestar para nós, de que maneira Ele vai falar conosco. É sempre uma surpresa, é sempre um mistério. E nós podemos nos perguntar: por que é que tem que ser assim? A coisa não podia ser mais fácil? Deus não podia simplesmente aparecer para nós, ou enviar um anjo e nos falar aquilo que precisamos ouvir? Nós sabemos que Ele pode fazer isso. Então, por que Ele não faz? Bem, nós temos a resposta para isso na Bíblia, e a resposta se chama fé. Deus instituiu que a fé seria o único modo de encontrá-lo, e não as demais coisas que nós venhamos a conhecer ou a possuir. Em Romanos 8:24 está escrito: Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Porque Deus não se mostra para nós como nós queremos, porque Deus quer ser encontrado pela fé. Isto é, Deus quer exercitar em nós, mais do que qualquer virtude que nós venhamos a possuir, Deus quer aumentar a nossa fé. Bem, essa é uma resposta fácil de compreender, não é? Mas ainda assim nós podemos nos perguntar: por que para Deus a fé é tão importante assim? O que tem a fé de tão valioso ao ponto de ser, no final das contas, a única coisa que Deus requer de nós? Por que a fé é tão valiosa para Deus? Vejam, não quero esgotar esse assunto aqui, não pretendo dar uma resposta para essa questão que seja cabal, última, mas o fato é que a fé é a única operação virtuosa em nós que não aponta para nós mesmos. Todas as qualidades que nós venhamos a possuir, em alguma medida, de um modo ou de outro, testemunham acerca de nós mesmos. Se eu agir com honestidade e sinceridade, meu nome será valorizado por isso. Se eu cumprir com minha palavra e for um homem honrado, meu nome terá mais peso nessa terra e as pessoas me elogiarão por isso. Se eu for uma pessoa bondosa que trata todos com bondade, que sempre ajuda quem precisa, que não nega socorro a ninguém, ainda assim minha reputação pode se beneficiar disso. Até mesmo se eu for uma pessoa humilde, que nega todos os elogios, que se recusa a receber honra das pessoas, ainda assim eu posso ser mais admirado e gostar dessa admiração. Mas a fé é a única força que todos nós possuímos que testemunha não acerca de nós mesmos, mas acerca de Deus. A fé é a única virtude em nós que, quando utilizada, traz glória para o nome de Cristo e não para o nosso. Nós precisamos entender isso. Deus tem interesse em nos abençoar,
mas ele tem maior interesse em honrar o seu próprio nome. Mas por que isso? Porque é nele que estão sustentadas todas as coisas, porque nele habita toda a plenitude da divindade, toda a justiça, toda a verdade, todo o amor. Jesus não disse que contém a verdade, ele disse eu sou a verdade. João não disse Deus contém amor, ele disse Deus é amor. Sendo assim, Deus não honrar a si mesmo seria automaticamente honrar qualquer outra coisa que não é ele. Seria, portanto, honrar a injustiça, honrar a mentira, honrar a perversidade. Essa é uma verdade preciosa para nós. Nós precisamos nos lembrar disso. Deus se importa com o seu próprio nome. E a fé testemunha acerca do nome de Deus e não do nosso. Toda experiência de fé, portanto, em algum nível, é uma renúncia do nosso próprio nome para honrar o nome de Deus. É curioso, inclusive, como até literalmente na Bíblia isso acontece. Pessoas que tiveram um encontro com Deus receberam um novo nome. Abraão, que antes se chamava Abrão, teve o seu nome mudado para esse significado de pai de multidões. Ou Simão, que teve seu nome mudado para Pedro, que significa pedra, pois ele foi usado como uma pedra na construção da igreja. E como nós lemos aqui, Jacó teve seu nome mudado para Israel. Uma coisa sobre essas mudanças de nome que passam às vezes desapercebidas por nós é que o nome de alguém, principalmente na antiguidade, não é uma coisa banal. Toda a sua reputação era carregada pelo seu nome. Tudo que as pessoas eram em uma sociedade se vinculava ao nome da pessoa. Então trocar o próprio nome era uma grande renúncia. E nós podemos até pensar, bem, mas se sua reputação já não for muito boa, é uma bênção, não é? Não parece uma coisa muito difícil abandonar o nome Jacó, que significa enganador, literalmente significa trapaceiro. Sim, realmente, se nós formos inteligentes, não é difícil aceitar o nome que Deus quer nos dar, porque Ele quer nos dar um nome superior, um nome mais belo, um nome mais digno, mas um nome que não aponta para nós, e sim para Deus. Então vejam, o que Deus quer fazer conosco é agradável, é prazeroso, é fácil de aceitar. Não é doloroso, exceto por uma coisa, o nosso orgulho. Todas as vezes em que nós encontramos a glória de Deus, o nosso orgulho é ferido. Os nossos olhos se abrem e nós vemos que somos pó, tal como Jacó foi ferido em sua coxa. A nossa consciência se enche de pensamentos acerca de Deus e não de nós mesmos. Nós paramos de pensar em nós e começamos a exaltar o nome de Deus. É por isso, então, que Deus só aceita ser encontrado pela fé. Você pode ser uma pessoa justa, muito caridosa, muito humilde, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Isso chega a parecer injusto, inclusive, porque grandes homens de Deus foram abençoados, mesmo não sendo as pessoas mais corretas do mundo. Porque Deus não precisa que nós sejamos pessoas corretas para nos abençoar, porque Ele é quem nos transforma em pessoas corretas, na medida em que nós nos aproximamos dele pela fé. A nossa moralidade é muito pequena perto do caráter que Deus quer nos conceder se nós tivermos a coragem de nos aproximar dele do jeito que estamos, do jeito que somos. Jacó é um exemplo gritante disso. Um sujeito que já nasceu praticamente condenado a ser um enganador. Já nasceu no mundo trapaceando, recebendo o nome de trapaceador. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó segurou a perna dele na hora do parto. Que bebê que faz uma coisa dessa? Jacó enganou seu próprio irmão, depois enganou seu próprio pai, e ainda assim foi abençoado e favorecido por Deus. E contra toda a lógica, contra todo bom senso, Jacó tentou se dar bem, inclusive para cima do próprio Deus. A maioria dos personagens bíblicos, quando se deparou com um anjo de Deus, ficaram extremamente aterrorizados e diziam: eu vou perecer, pois sou pecador. Jacó não só não ficou atemorizado, como teve a audácia de lutar com o próprio Deus. E o pior de tudo, Deus o favoreceu por isso. Essa é uma das histórias mais malucas de toda a Bíblia, porque como é que Deus age assim? Por que é que ele agiu dessa maneira? Porque algo maior estava acontecendo ali sem que Jacó soubesse. Vejam, Jacó estava preocupado com Esaú. Ele estava com medo da ira do seu irmão e queria ser abençoado por Deus para não acabar morrendo nas mãos de Esaú. Mas o que Deus queria fazer através de Jacó era abençoar uma nação inteira, para prefigurar o que aconteceria com Israel. E não somente isso.
Até hoje nós chamamos Israel de Israel por causa do que aconteceu aqui com Jacó. Qual é o significado de Israel? Aquele que luta com Deus e prevalece. Agora, quando é que Israel, o povo de Deus, lutou com Deus e prevaleceu? Nós vemos Israel contendendo com Deus, mas não prevalecendo, não é? Desobedecendo a Deus. Mas teve um momento que o povo de Israel teve um filho chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Esse sim lutou com Deus e prevaleceu. Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus estava lutando com Deus na cruz. Jesus lutou por nós e prevaleceu. Então vejam, o que parecia sem sentido, o que parecia um momento sem explicação na vida de Jacó, na verdade estava prefigurando o acontecimento mais importante de todo o universo, o acontecimento por meio do qual Deus exaltou a Cristo soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que Deus faz conosco. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Deus pega os momentos mais difíceis da nossa caminhada e enche de significado. Jacó estava atravessando o vale de Jaboque e de repente se viu face a face com Deus. Então chamou aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. É no meio do vale, é também no meio do vale, da nossa aflição, que Deus quer nos dar uma experiência com sua glória. Mas muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Muitas vezes nós interpretamos Deus da maneira errada. Nós nos acovardamos, abaixamos a cabeça diante das nossas lutas. Nessa hora, nós devemos nos perguntar: foi Deus que mandou eu abaixar a cabeça e aceitar o que está acontecendo? Se não, por que eu estou fazendo isso? Às vezes Deus fica em silêncio, esperando a nossa reação. Eu ouso dizer para vocês nessa noite, às vezes Deus quer que lutemos com Ele. Deus quer lutar conosco e nos fazer prevalecer. Deus quer ver a nossa fé em ação, a nossa ousadia na busca por Ele, a nossa consistência em nossa oração, em nossos pedidos, não porque Ele precisa disso, mas porque nós precisamos. Vejam o que Jesus nos diz em Lucas 18. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que até o juiz iníquo diz, o que o juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós sabemos que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus nos ama. Então por que Ele se compara aqui com um juiz iníquo? Qual é a semelhança dessa história com a nossa relação com Deus? Somente uma: a espera. Deus nos faz esperar assim como o juiz iníquo, mas por uma razão diferente. Ele quer que nós o encontremos pela fé. Se nós quisermos entender um pouco melhor Deus, a nossa relação com Deus, basta nós olharmos para Jesus. Como é que Jesus agia quando as pessoas iam até Ele? Ele testava a fé dessas pessoas. Para um cego Ele dizia: o que queres que eu te faça? Ora, o sujeito era cego. É óbvio que ele desejava de Cristo, mas Jesus o provoca. Ele quer ver a fé do cego em ação. Para a mulher cananeia, ele diz: eu não posso te ajudar porque você não é judia, você é como um cão que está querendo tirar o pão dos filhos verdadeiros. Jesus é até grosseiro quando ele fala isso, mas na verdade ele sabe que tem uma fé no coração daquela mulher, ele quer extrair essa fé. Jesus sabe
da nossa reação possível, Ele sabe que existe uma fé e é essa fé que Ele quer ver em ação. Vejam, gente, onde está a perseverança dos justos? O justo viverá pela fé, e se retroceder, não tem conversa, não tem papo. O justo vive pela fé e é assim que ele encontra Deus. Vejam, Jacó foi abençoado e favorecido por Deus da forma mais improvável possível. Se você tiver fé, você também pode ser abençoado dessa mesma maneira.